5 não funcionava, precisava ser 7, não precisava nem ser uma, mas no caso de Naamã tinha que ser 7. Tinha que repetir, porque a repetição mostrava a necessidade de derrubar um ego inflado. Por isso a repetição da loucura, a repetição da ordem louca, mas totalmente sábia. Por isso que Deus diz na palavra que Ele fez louca a sabedoria do mundo. O tamanho do ego era de tal monta que foi necessário, vai lá 7 vezes e entra, se molha, sai de novo, curou? Não, entra de novo, e entra de novo, e entra de novo, destruindo o ego do sujeito, o ego. Lá em Farpar, lá em Damasco não tem Abana e Farpar, e rios melhores que esse, ego inflado. Não é que Deus vai operar na vida de um homem com ego inflado, ainda que Deus queira abençoar, e Deus queria, aí Deus impõe a precedência da obediência. Se ele se atrevesse a não obedecer Eliseu, e olha que Eliseu cobrou caro, hein? Mandou recado, não queria nem olhar para a cara dele. Cobrou caro. Vai lá, avisa para ele entrar 7 vezes. Não quero falar com ele não. Misericórdia. O cara pegou o cavalo, vamos embora. Aí teve um santo espiritual lá no meio do soldado. General, ô general, tu tá grande demais, general. Se ele te pedisse uma coisa lá, só isso, general. Besteira, vai lá, obedece a ele. Ele é o profeta, viemos de tão longe. Deus usou a boca da mula. Você está entendendo? Porque Deus precisa trabalhar com o nosso ego. E o pior é que todo ególatra, ele é idólatra de si próprio. Então ele se acha puro, ele se acha santo. Pensa. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Aleluia. Creia numa coisa: se você puser em prática a mensagem dessa manhã, vai haver uma mudança radical nas bênçãos na tua vida. Creia nisso, creia nisso. O tema dessa manhã é que nós precisamos atentar à preparação obediente que precede as vitórias, precede as bênçãos. Ou seja, toda a bênção de Deus, ela é precedida por uma preparação em obediência. Compreenderam? Sem problema. Todas as bênçãos de Deus, elas não caem do céu. Elas não são produzidas de uma maneira aleatória. Deus não faz nada aleatório. Não há nada por acaso. Sempre que Deus vai abençoar, Ele impõe que a bênção seja precedida de algo. E a precedência da bênção sempre é uma preparação na obediência. Grava isso. Vou te dar vários exemplos, tá bom? Mas esse é o foco da mensagem que você não pode perder nessa manhã. A palavra de Deus diz que havia aqui 3 exércitos, 3 nações que iam entrar em guerra contra a nação de Moabe. A primeira nação seria a nação do reino de Israel, cujo rei era Jorão, filho de Acabe. Segunda nação seria a nação de Judá, presidida lá pelo rei Josafá. A terceira nação seria a nação de Edom, né? E o rei edomita uniu-se a Josafá, uniu-se a Jorão de Israel, se uniram para irem à guerra contra Mesa, rei dos Moabitas. Então eram 3 nações
atacando os moabitas, ok? Esse é o cenário. Vamos então fazer uma leitura alternada do texto, do versículo 1 até o 20. Vamos tentar ler rapidamente. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. 2, a igreja. Aleluia. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. 4, a igreja. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu à guerra contra os Moabitas comigo? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 8, a igreja. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Esse foi o grande problema no texto, ok? Gravem isso. 10. Essa sempre é a reação do incrédulo, né? O incrédulo sempre bota a culpa no Senhor, né? 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 12, a igreja. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O bicho é incrédulo mesmo. 14. A guerra estava estabelecida, né? Entre o homem carnal e o homem espiritual. 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Essa expressão, no Velho Testamento, veio sobre ele a mão do Senhor, entenda-se, veio sobre ele o Espírito de Deus, ok? É uma expressão que equivale no Novo Testamento, o Espírito Santo. 16. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. 18. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores, cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis
com pedras todos os bons campos, todos nós ouvintes. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Então, a lição fundamental que nós vamos buscar estabelecer nessa manhã, da parte do Espírito Santo, é que toda a bênção de Deus, ela é precedida por uma preparação obediente daquele que vai ser abençoado. Há exceções? Sim, Deus é soberano, né? Ele é soberano. E na sua soberania, Ele estabelece exceções, não é? O cego Bartimeu, por exemplo. O cego Bartimeu disse para Jesus: Senhor, filho de Davi, o que tu quer? Eu quero ver. Veja. Pum, acabou. Veja. Porque Deus é soberano. Mas, via de regra, não funciona assim. Via de regra, as bênçãos de Deus são precedidas de uma preparação. E a preparação de Deus, a preparação que mais importa a Deus na nossa vida é a obediência. Jesus disse o quê? Se vocês me amarem, vocês não terão dificuldade de me obedecer. A razão pela qual muitas vezes nós não obedecemos não é porque o mandamento é pesado, não é porque a lei de Deus é dura. Jesus disse que o jugo dele é suave. A razão é o nosso pouco amor. Então, é importante compreendermos que Deus, ele exige obediência como preparação da bênção. O que aconteceu aqui que nós lemos? 3 nações foram à guerra contra Moabe. A nação de Judá, cujo rei era Josafá, um grande homem de Deus. A nação de Israel, todos vocês sabem que nesta época o reino de Israel estava dividido. Israel ficou com 10 tribos, né? Capital Samaria. O rei anterior a Jorão era o pai dele, Acabe. Tanto o pai quanto o filho fizeram muito mal aos olhos do Senhor. Eram pecadores, eram incrédulos terríveis. E o reino do sul não, ao contrário, o reino de Judá, onde estava situado ali tribo de Benjamim, tribo de Judá, fundamentalmente se compreender que o rei Josafá era um grande homem de Deus, era obediente a Deus, era um dos reis bem espirituais que já governou Judá. E o reino de Edom também, os edomitas se uniram aos israelitas para irem à guerra contra os moabitas. Qual foi o problema ali? O problema começou quando eles não consultaram a Deus. É aquela mania que o crente tem de seguir a própria imaginação, seguir o rumo dos seus pensamentos, desprezando o consultar a Deus. Uma das razões pelas quais Davi sempre era vitorioso numa batalha, nunca perdeu uma guerra, é que ele precedia toda a batalha de uma consulta a Deus. Dificilmente, ou quase nunca, você vai encontrar uma menção na Bíblia de que Davi foi à guerra e não consultou a Deus. Nós cristãos temos que aprender no Velho Testamento com aquilo que Deus diz que foram sombras de realidades que nós vivemos hoje, realidades que nós experimentamos hoje. E eram sombras. Uma dessas sombras de uma realidade atual é a necessidade de todo cristão disciplinar a sua alma, disciplinar o seu espírito, disciplinar as suas decisões, as suas escolhas,
disciplinar as suas atitudes, consultando previamente a Deus, nem que seja fazendo uma breve oração antes de tomar uma decisão, antes de ter que escolher um caminho diante de um confronto qualquer ou diante de uma situação obscura. Você está entendendo? A vida te coloca em situações que você não pode ser guiado pela tua imaginação. Você tem que estar no Espírito. Você tem que estar conduzido pelo Espírito de Deus. É isto que este texto mostra para a gente. Deus queria abençoar, mas no meio dos três havia dois reis que eram ímpios. O rei de Edom e o rei de Israel eram ímpios, incrédulos. E Josafá, que era um homem de Deus, por estar lidando com o incrédulo, e ele não sabia lidar com o incrédulo, ele tinha um defeito de caráter que ele gostava de bajular. Não, assim como tu vais, Josafá, comigo à guerra, não, assim como tu és comigo, eu sou contigo, o meu povo é como o teu povo. Cara, o cara é um demônio, o cara é um ímpio. Diz para ele a verdade, manda ele se consertar. Não, é a miséria daquilo que se prega na atualidade, né? E a doutrina mais diabólica no mundo secular hoje é o politicamente correto. A pessoa quer ser politicamente correta e ela vende a verdade, ela cede a verdade, ela abandona a verdade. Quando eles chamam Eliseu, e só chamam porque faltou água. 3 exércitos, deserto. Eles esperavam encontrar água, não encontraram. Diante da falta de água e da iminência do ataque dos moabitas, pegando todo mundo fraco com sede, aí resolveram consultar a Deus. Esse é o problema do ser humano, não andar em comunhão. Por que Jesus diz para nós sermos prudentes como a serpente? Por quê? Para não sermos surpreendidos. Porque o diabo, ele vai tentar atacar de surpresa. Ele vai tentar atacar-nos de surpresa. Os demônios irão tentar qualquer ataque surpreendente contra nós. Mas se nós estivermos na torre de vigilância, se nós estivermos posicionados no mundo espiritual, em qualquer situação, contraiu uma enfermidade, parou no hospital, emergência, bagunçou tua vida toda, jogou tudo de cabeça para baixo, mantém o espírito, mantém o discernimento. Por quê? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem todo que se diz judeu é judeu. Você está entendendo? Você pode estar diante de um profissional capacitado, ou pode não, ou pode estar diante de um capacitado mais precipitado, ou sei lá o que interesse rola por trás. Às vezes você não sabe. Então é fundamental que você esteja em plena comunhão, no Espírito o tempo todo, ainda que seja jogado numa jaula lá dentro. Mas tu se mantém sóbrio. Aí quando eu falei, não, vou embora. Pode preparar que eu estou indo embora. Não, o senhor está pensando o quê? Nós vamos colocar o senhor numa suíte presidencial. Presidencial por minha conta. Mas o cenário da suíte, acho que nem o Bolsonaro tinha direito. A cama eletrônica, aparelho disso. Eu falei, minha filha, já decidi. Eu tomei a decisão. Eu vou embora. Me dá o papel para assinar. Você está entendendo? A vida prepara surpresa. A vida te põe diante de situações que muitas vezes a tua única chance. Quando eu tirei meu filho com a polícia, com o camburão do
do Rio Mar e trouxe pro hospitalzinho ali no Barra Shopping, o médico me parabenizou dizendo que eu salvei meu filho, porque ele tinha sabido ele soube da interdição do galpão daquele hospital e não tinha medicamento nenhum. Então, a Polícia Federal invadiu o hospital e prendeu. Olha que loucura. E você não está sabendo de nada. E é teu filho que está ali. E se morrer, a causa da morte foi essa. Insuficiência disso aqui, daquilo ali. E agora? Como é que fica? Quanto é que vale um filho? Então é importante o tempo todo estar no Espírito. E não basta só estar no Espírito. Você tem que exercitar o poder de decisão do Espírito. Olha a atitude de Eliseu. Eliseu, para corrigir a situação, ele chega para Jorão, que já tinha sido bajulado por Josafá. Ele chega e diz: rapaz, eu só estou falando com você em homenagem ao rei Josafá, que se ele não está aqui, eu nem aqui venho para olhar para a tua cara. Porque Jorão estava ali acusando Deus. Eles não consultaram a Deus, vão para a guerra, acontece a situação, e diante da situação Deus é o culpado. Assim é a cabeça de muito crente. Muito crente. Porque a Bíblia diz que essas coisas do Velho Testamento são sombras de realidades para hoje na igreja. Aleluia. A verdade só foi recolocada pelo profeta Eliseu. Só diante da dificuldade é que Josafá, que era um homem de Deus, era o único ali, ele vira e fala: mas será que não há profeta nessa terra para a gente consultar? Mas ele errou, ele não podia ter ido à guerra sem consultar. Ele não podia. Assim o crente não pode tomar decisões sem consultar Deus. Não pode deixar de preceder uma oração a uma decisão qualquer, a uma escolha qualquer. Não podemos nos guiar pela própria imaginação, pelos próprios pensamentos, porque muitas vezes o confronto que vai acontecer conosco, nós não dominamos a situação. Nós não temos elementos naturais e materiais para tomar uma decisão. É preciso o Espírito te impulsionar. É Espírito. Não, você vai correr um risco de entupir aí esse duto e... Falei, não vou correr não, porque não sou idiota. Eu vou tomar canjinha, batatinha cozida, amassadinha, papinha. Pode deixar, doutor, que eu vou tomar. O que vai fazer aqui eu faço em casa. Mas eu vou embora. O poder decisório está contigo. Você tem a autoridade de Deus para tomar as tuas decisões. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra que quando o homem de Deus chega, a mão do Senhor desce sobre ele, o Espírito de Deus desce sobre ele. E o Espírito se manifesta, dizendo que Deus vai satisfazer a necessidade deles. Deus satisfará a necessidade deles. Sempre Deus é amoroso. Veja, Deus está lidando com 2 reis ímpios. Só um rei, Josafá, e mesmo assim não consultou a Deus. E por causa de Josafá, Deus vai satisfazer a necessidade de todos, suprir a necessidade de todos. É o Deus de amor, é o Deus de bondade. A bondade que não pode ser mensurada. Entenda em nome de Jesus. Mas Deus impôs uma condição. Deus poderia ter aberto as torneiras celestiais
por intermédio de chuvas? Poderia. Mas Deus não quis. E por quê? Por que Deus preferiu o caminho mais difícil? Não seria muito mais simples para Deus fazer como ele fez naquela época de Elias? Elias vira para o seu servo Geazi e diz: vai lá ver se já há alguma nuvem como sinal da chegada de chuvas. Geazi ia lá, voltava, ia, voltava. Até que chegou um momento, Geazi falou: apareceu lá uma nuvenzinha do formato de mão. Então vamos correr que a chuva vai ser enviada. Eles correram e a chuva os alcançou. Deus não podia ter feito isso? Seria mais natural? Mas Deus é sobrenatural. E Deus estabelece como princípio a preparação obediente para a recepção da bênção. Deus poderia, mas qual é a obediência que Deus treinaria a todos eles em obediência? Qual seria? Nenhuma. Ia chegar e cair água do céu. Eles iam pegar a água em balde, em bacias, e beberem, e suprirem essa necessidade do exército, dos exércitos, do gado também. Aí Deus falou: não, tem uma outra maneira. Eu vou ensiná-los que a bênção também é precedida pela obediência. Abram covas, e muitas covas. Olha que coisa doida. Tu está pedindo água a Deus, Deus manda abrir buraco na terra. Deus obriga os 3 exércitos, cada soldado, a abrir uma cova, abrir um buraco na terra. Para quê? Para que ele mande água. Uau! Conversa de louco. Isso foge a qualquer compreensão do mundo natural. Por isso que Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos. Meus caminhos e pensamentos estão mais afastados dos vossos do que o céu da terra. Deus manda abrir buraco, e muitos buracos, para que Deus satisfaça a necessidade. Uau! O que significa abrir cova? No mundo espiritual, abrir cova significa orar, jejuar, consagrar, interceder, estudar a Bíblia. Cada vez que você ora, tu está abrindo cova para Deus encher d'água. Cada vez que você jejua, tu está abrindo cova. A ordem de Deus foi: e não abram poucas covas, abram muitas covas. Todas elas estarão cheias de água. A água era o suprimento da necessidade. Qual é o suprimento da necessidade que você tem nesse momento na tua vida? Quais são as necessidades que acometem o teu ser natural, no mundo natural, nesse momento? Essa é a grande pergunta de Deus. Quais são as tuas necessidades? Deus está dizendo: para a satisfação dessas necessidades, abram covas. O que milita contra a abertura de covas? A preguiça, a comodidade, a falta de vergonha. É mais fácil pedir oração. É mais fácil fazer aquele que tu vai pedir oração, orar, abrir cova para você. Isso está errado. Para com isso na igreja.
Para com isso na igreja. Você só peça oração a alguém se você já orou. Se você ainda não orou, não peça. Não faça a pessoa pegar a enxada, abrir cova e você ficar no bem bom. Há pessoas que só vêm aqui em culto de consagração para fazer as irmãs orarem. Depois some. Estão viciadas com essa cocaína miserável, maligna, de mandar as pessoas abrirem covas para elas, pegar a enxada, pegar a pá, dar trabalho às pessoas, enquanto aquele que está pedindo não tem esforço nenhum, não se obriga a nada. Meu Deus, em nome de Jesus, olha as 10 virgens, aprenda com a parábola das 10 virgens. 5 delas foram rejeitadas, estavam ali de lâmpada na mão, acesa, chegaram ali com lâmpada acesa. As 10 chegaram ali na casa do noivo com lâmpada acesa. As 5 não vieram com lâmpada apagada, não. Apagou porque o noivo demorou. Jesus está demorando? Tá. A espera já dura 2000 anos. Mas a parábola diz que o noivo ia demorar. E diz que as 10 seriam surpreendidas. Não foram surpreendidas só as 5 nécias loucas. As outras também foram. A sorte das outras é que elas levavam vasilha com óleo do lado. Elas levavam sobra. Essa foi a sorte delas. Mas as 10 chegaram ali com a lâmpada acesa. A lâmpada estava abastecida das 10. Havia azeite nas 10 lâmpadas. E as 10 lâmpadas iluminavam até ali. Mas não havia reserva. Uau! Você entende por que Deus está mandando abrir covas e muitas? Para que haja reserva. Porque o noivo demora. E Deus disse na parábola: as 10 foram surpreendidas, tosquenejaram, dormiram, todas. Ou seja, a igreja não vai estar esperando. A igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não vai estar mais esperando. Não é a igreja falsa, não. Não é a Laodiceia, não. É a Filadélfia, não vai estar dormindo. E a fiel só vai ser arrebatada porque há reserva. Agora os crentes, a maioria hoje não quer fazer reserva, não, mas não quer nem fazer, nem pagar a conta, faz reserva. Entenda em nome de Jesus. Quando o pastor abre oração dos homens na segunda, mulheres na terça, homens na quarta, mulheres na quinta e na sexta, e consagração no sábado, o que o pastor está fazendo? Está abrindo cova. Agora, de que adianta o pastor abrir cova? Ele abre cova para si e para todos, mas quantos são o exército de Deus nessa igreja? Você está entendendo? Tem homens que não estão abrindo cova nenhuma. E estão dormindo bem. O que vai acontecer? Não vai ter reserva. E não tendo reserva,
O que aconteceu com as outras virgens? Jesus disse o que para elas? Eu nunca vos conheci. Meu Deus, entenda isso, pelo amor de Deus. Como é que Jesus pode dizer para uma pessoa que está com lâmpada na mão, que é crente? Como é que Jesus pode dizer para uma pessoa que a lâmpada está acesa, ou estava, dormiu, tosquenejou, dormiu, por causa da demora dele, quando acordou, com o clamor de um noivo chegou, se apavorou porque não tinha reserva. E as que foram arrebatadas tinham reserva. Tinham reserva. E por que Jesus chega para essas 5 e diz: eu nunca vos conheci? Onde é que está o sentido disso? 1 Coríntios 8:3 diz que Deus conhece a todo o que o ama. Está lá escrito na Bíblia. Epístola de Paulo, 1 Coríntios 8:3. Aquele que ama a Deus, Deus o conhece. Ou seja, quando Deus diz para alguém: eu nunca vos conheci, Deus está querendo dizer: tu nunca me amou. Vamos tentar aprofundar isso. Jesus disse que se nós obedecermos a Ele, verdadeiramente nós o amamos, né? Aquele que obedece os meus mandamentos é o que me ama. Aquele que me ama não tem dificuldade de guardar os meus mandamentos. Então, se Jesus está dizendo, lá em João capítulo 14, que aqueles que guardam a sua lei, guardam o seu mandamento, são os que o amam, e Paulo está dizendo, em 1 Coríntios 8:3, que aquele que ama a Deus, Deus o conhece. Então só há uma chance para Deus não conhecer um crente: é o crente ser falso. Ou seja, não tem amor por Jesus. Essa é a única razão. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, o que é? Mas aquele que faz a vontade de meu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos, deixamos fazer. Jesus falou o que no final? Eu nunca vos. Opa! Então Deus está dizendo que há gente que trabalha para Jesus e não ama Jesus. Há gente que está na igreja e não ama Jesus. Há pessoas que leem a Bíblia sem amar Jesus. Há pessoas que oram sem amar Jesus. Expulsam demônios sem amar Jesus. Porque para Deus não conhecer, 1 Coríntios 8:3 é muito claro: Deus só não conhece aquele que não ama. Porque aquele que ama, Deus o conhece. Vocês estão entendendo ou o raciocínio está bravo? Entenda. Porque no fundo, as 10 virgens eram iguais, todas vestidas de noiva, de branquinho, todas de lamparina na mão. Chegaram ali com a lamparina acesa. Mas por que a metade do grupo era de loucas, nécias, e as outras prudentes? E por que Jesus vira para o primeiro grupo e diz que nunca conheceu? Por isso. Exatamente por isso. Porque aquele que ama Jesus o obedece. Esse é o ponto. O ponto é a obediência. Por isso Deus vem aqui e mostra esse princípio bíblico maravilhoso, mostrando que, via de regra, a precedência da obediência é a causa da bênção. Lembra daquele outro cego que Jesus falou: bom, com esse aí não vou fazer como fiz com Bartimeu. Não vou fazer.
eu vou cuspir, fazer lodo, passo no olho dele e falo, vai lá no tanque de Siloé, se lava. O que Jesus estava querendo ensinar para esse que ele viu que não precisava ensinar para Bartimeu? A obediência. A obediência. Ele não seria curado como Bartimeu foi curado. Bartimeu foi curado sem precisar ser testado na obediência. Esse Jesus decidiu que só o curaria se ele fosse obediente. Jesus fez tudo para ele não ser obediente. Sujou a cara dele, cuspiu, fez uma nojeira ali. Ele tinha todos os motivos do mundo para não obedecer, para ficar irado com Jesus. E ele só foi curado porque ele obedeceu, abaixou a cabeça e obedeceu a Deus. Você está entendendo o cerne? O cerne do problema, o núcleo do problema. O núcleo do problema está sempre na nossa obediência. Nós nunca vamos ter problema com Deus que não envolva obediência. Nunca, tudo passa pela obediência. Se todos nós fôssemos 100% obedientes, não tinha problema nenhum na igreja, nem na nossa comunhão com Deus, nem nada. As bênçãos iam chover na nossa vida. Mas o problema está na obediência. Porque milita contra a obediência, que vontade? A nossa. É o maldito do ego, do orgulho, do eu acho, eu penso o contrário, isso, vai para cá, para lá. Entenda em nome de Jesus Cristo. Então, você vê que até mesmo para o milagre de receber uma visão, um cego de nascença, a bênção dele receber a visão foi precedida de uma preparação na obediência. Em nome de Jesus. Entenda isso. Se Deus está falando sobre covas nessa manhã, em nome de Jesus, abra covas na tua vida. Abra covas na tua vida. Se você não for sincero com a palavra de Deus, se você não se esforçar, se você não suar a camisa, ouça o que eu vou te dizer, tu vai ouvir de Jesus: nunca te conheci, rapaz, nunca te conheci, moça. Aí você vai lembrar, pastor João falou que eu não amava Deus, por isso eu não orava, por isso eu não isso, por isso, não havia amor. Tudo era muito difícil, tudo era muito pesado, tudo era muito dificultoso. É bom viver na carne, né? A carne gosta. O espírito odeia, mas a carne gosta. Há crentes assim, vivem 24 horas, 23 horas e 55 minutos na carne. 5 dá para Deus, de alguma maneira, que não se esforce muito. Não precisa nem gritar, nem berrar, nem falar, porque é esforço. Dá em silêncio mesmo. Meu Deus, não faça isso em nome de Jesus. Abre cova na tua vida. Muita bênção está retida por desobediência. A camisa de Jesus não é para ser vestida, é para ser suada. A camisa da igreja, eu não estou falando de reviver, estou falando de igreja do Senhor. Entenda, a camisa da igreja não é para ser vestida. Eu visto a camisa. Aquele que veste pode tirar também. Aquele que só veste também tira. O esforço para vestir, para tirar é o mesmo. Entenda, a vontade de Deus é o suor, é a dedicação. Deus quer ver obediência. Obediência. Orai sem cessar. Por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes? 6 não funcionava? 5 não funcionava? Precisava ser 7? Não precisava nem ser uma, mas no caso de Naamã tinha que ser 7.
tinha que repetir, porque a repetição mostrava a necessidade de derrubar um ego inflado. Por isso a repetição da loucura, a repetição da ordem louca, mas totalmente sábia. Por isso que Deus diz na palavra que Ele fez louca a sabedoria do mundo. Aleluia. O tamanho do ego era de tal monta que foi necessário, vai lá 7 vezes e entra. Entra, se molha, sai de novo. Curou? Não, entra de novo, e entra de novo, e entra de novo, destruindo o ego do sujeito, o ego. Lá em Farpar, lá em Damasco não tem Abana e Farpar, e rios melhores que esse, ego inflado. Como é que Deus vai operar na vida de um homem com ego inflado? Ainda que Deus queira abençoar, e Deus queria, aí Deus impõe a precedência da obediência. Se ele se atrevesse a não obedecer Eliseu, e olha que Eliseu cobrou caro, hein? Mandou recado, não queria nem olhar para a cara dele. Cobrou caro. Vai lá, avisa para ele entrar 7 vezes. Não quero falar com ele não. Misericórdia. O cara pegou o cavalo, vamos embora. Aí teve um santo espiritual lá no meio dos soldados. General, ô general, tu tá grande demais, general. Se ele te pedisse uma coisa, mas só isso, general. Besteira, vai lá, obedece a ele. Ele é o profeta, viemos de tão longe. Deus usou a boca da mula. Você está entendendo? Porque Deus precisa trabalhar com o nosso ego. E o pior é que todo ególatra, ele é idólatra de si próprio. Então ele se acha puro. Ele se acha santo. Ele afirma categoricamente, convictamente, que não é orgulhoso. Esse é o problema do ser humano. Deus quer trabalhar conosco no aspecto de nós compreendermos que na comunhão o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Ou seja, ok? O que é que acontece? As nécias, tem muita nécia dentro da igreja denominacional. Na igreja de Cristo não, na denominacional tem muita nécia, ou muito nécio. Não querem fazer esforço, mas querem o céu. Não tem sacrifício, Jesus já pagou tudo, o sacrifício já foi feito. Sim, sacrifício para salvação foi feito. Agora, a fé sem obra é morta. E agora? Como é que fica? Como é que fica? Eu sou salvo, faço uma confissãozinha positiva, afirmo com a boca, digo que creio com o coração, e na minha vida não muda nada. Não tem arrependimento, não tem metanoia, não, meu caráter não transforma, minha conduta continua pecaminosa. Essa fé não salva ninguém, porque ela é morta. Ela não produziu resultado algum. Entenda em nome de Jesus. Mas isso nas igrejas de hoje é abominável pregar. O verdadeiro evangelho hoje é abominável pregar. O politicamente correto está acima da palavra. A Bíblia, os liberais chamam a palavra de Deus, literalmente falando, de intransigente, intolerante. Mas a verdade é intolerante. Entenda. Entenda em nome de Jesus. A verdade sempre é intolerante com a mentira, com a fraude. Eu aconselho para as irmãs da igreja: unam-se em oração. Os dias são maus. Maus. A igreja está na bica de ser arrebatada. O anticristo está preparado. Tudo está sendo feito. Igrejas estão se aliando.
Tivemos agora um líder das Assembleias de Deus indo para o Concílio Mundial das Igrejas, cujo presidente é o Papa. Assembleia de Deus que passou 200 anos combatendo a idolatria. O líder vem e chama o Papa de Vossa Santidade. E o povo, gado, bate continência. Estamos na bica do arrebatamento, na iminência. Jesus falou que as 10 não estavam esperando mais, as 10 estavam dormindo. Não foram as 5 nécias que não esperaram, todas não esperaram. E as prudentes só se salvaram porque elas tinham reserva. Responde para você, mas responde sem cera. Tira a cera, tira a maquiagem. Maquiagem aqui no mundo espiritual, ok? Estou falando só de mulher não, de homem também. Tira, porque eu tenho que tirar o tempo todo. Deus cobra de mim o tempo todo, 24 horas. E ai de mim que suba aqui com maquiagem. Entenda em nome de Jesus Cristo. Diz para você mesma, se você é uma mulher, um homem de Deus que tem reserva. Você tem aberto poços, está com reserva? Porque dormir tu vai dormir. Segura a verdade aí. Dormir eu vou dormir. Jesus vai me surpreender. Jesus vai te surpreender. Não tem uma santa de Jeová aqui, não tem um santo de Deus aqui que não será surpreendido. Não tem um aqui que não estará dormindo. Quer um outro evangelho? Não tem, só tem esse. É o único. Entenda. Você vai estar dormindo. Ai de ti que não tem reserva. Para de preguiça. Ouça da boca de Cristo, não te conheço. Está preparado? O céu é tomado à força. Entenda em nome de Jesus Cristo. Seria mais gostoso pregar outra coisa? Até para mim. Estou aqui debaixo de remédio, tomando aguinha de canja para poder estar em pé aqui no púlpito, pedindo a Deus, horas antes estava pedindo a Deus, me dá força para subir e pregar. Você entenda. E a pessoa não quer fazer esforço, meu Deus, que reino de Deus é esse? Medita na parábola das 10 virgens, medita ali. Não haverá uma delas que não esteja surpreendida. Não vai haver uma igreja, não vai haver um crente, um pastor que não vai ser surpreendido. Todos serão. Está escrito, eu virei a uma hora que vocês não esperarão. Porque estarão dormindo, estarão cansados. Por que Jesus estava no Getsemane e falou com Pedro, Pedro, vamos orar? Quando Jesus olhou para o tatu, dormiu de novo. Cansaço, exaustão. A obra de Deus, ela causa exaustão. A rotina causa exaustão. As pessoas não têm naturalmente resistência. Não tem naturalmente. Tem que pedir a Deus resiliência. Tem que pedir a Deus reabastecimento. Tem que pedir a Deus renovo. Tem que pedir a Deus saúde. Tem que pedir a Deus. Tem que vir de Deus, do Espírito. Continuamente. Põe isso na tua mente. Não haverá um pastor na terra que esteja em posição de esperar. Mesmo Jesus dizendo, vigiai, vigiai, vigiai. Todas dormiram. Então o que vai determinar se sobe ou se fica na mão do anticristo, para experimentar o pavor que nunca foi experimentado na terra, o que vai determinar é a reserva. É a
É a reserva. Quem vem orar na igreja está com reserva. Se tu não vem orar na igreja, ora na tua casa. Mas ora, constrói reserva. Se não ora aqui, não ora lá, não jejua, não, cuidado. Cuidado para não ouvir nunca te conhecer. E não pede explicação a Deus, tu vai ouvir coisa pior. Pior do que nunca te conhecer é: tu nunca me amou, rapaz. Tu nunca me amou, mulher. Meu Deus. Viver dentro da igreja, podia viver lá na escola de samba. Pelo menos ia para o inferno depois, mas curtiu a vida. Viver dentro da igreja como nécia louca, como um homem louco sem prudência, na igreja. Tudo isso são poços. O orar é poço, o jejum é poço, o louvar é poço, estudar a Bíblia é poço, vir à igreja, ter comunhão com os santos é poço. Tudo isso são poços. Esses poços têm que ser continuamente mantidos abertos. Você tem que constituir, eu tenho que constituir reserva. Porque eu não vou estar esperando. Jesus não mente. Jesus não mente. É impossível que Deus minta, diz lá Hebreus. Vai acontecer, queira eu ou não. É profecia dele. Há um texto que ele diz assim: mas quando eu voltar, será que haverá fé na terra? Uau! Meu Deus! É assustador. Isso saiu dos lábios de Jesus. Jesus chegou ao ponto de questionar se na última geração haveria fé na terra. Uau! Nós estamos experimentando escândalos no meio evangélico. Nós estamos vendo a internet jogando pastores uns contra os outros. O cara vai para a internet, bota terno e gravata, faz lá 5 minutos de áudio e prega qualquer porcaria, fala o que dá na telha, com ar de arrogância, de doutor, de homem de Deus, levando o povo à confusão, destruindo a fé das pessoas, jogando as pessoas contra a palavra de Deus, fazendo as pessoas não se agarrarem mais na Bíblia. Você quer fazer um seminário bom para a tua vida? Estuda a Bíblia. Seminário nenhum presta para nada. Nem o nosso aqui presta para coisa nenhuma. Agarra nisso aqui, ó. Bíblia. Leia, coma, de manhã, de tarde, de noite. Fica com a palavra. Não ponha a tua esperança naquilo que não dá esperança. Estou sendo duro, irmãos. Estou sendo duro. Eu estou diante de Deus. Deus sabe por que eu falo essas coisas. Porque a confusão hoje de controvérsia aí, cada um pensa uma coisa, fala outra coisa, é uma confusão louca. Saia da confusão. Saia disso. Quer fazer o seminário para ser pastor? Faça, amém. Ponha lá o título. Agora ame a Bíblia, ame a palavra, fica com a palavra, discirna tudo pela palavra. Pela palavra. A palavra te protege, a verdade te protege. Entende? Isso aqui é cova. Isso é cova. Cova. Ora, jejua, estuda a Bíblia, abre cova. Isso vai te alimentar, vai te dar discernimento. Na hora do vamos ver, não interessa o que Calvino disse.
Não interessa o que Spurgeon falou, ou o que Santo Agostinho disse. O que interessa é o que Jesus falou. Aprenda a ser um homem, uma mulher de um livro só. De um livro só. Excepcionalmente, e muito quando você tiver uma necessidade grande que ela se apresente, recorra a algum deles. Recorra. Não sem antes recorrer ao próprio Cristo. Sem antes perguntar ao professor Espírito Santo. Senão o diabo vai te embaraçar a mente numa teia de controvérsias. Tu não vai produzir nada para Deus. Nada. Você nunca terá convicções sólidas. Não ame a controvérsia mais do que a verdade. Não é o conhecimento da controvérsia que vai te levar à verdade. É o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Deus disse: a minha palavra é espírito e vida. Cada letra desse livro contém espírito e vida dentro dele. Entenda. Não ame a teologia. Não ame. Fique longe da teologia o mais possível. Longe das controvérsias. Fique na palavra. O Espírito de Deus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no final, que Deus, antes, ele se revela para aqueles que nunca tiveram honra, do que para aqueles que são honrados. Ou seja, o grande professor na terra é o Espírito Santo. O grande seminário é o Espírito Santo. Entenda em nome de Jesus. Esse é o grande seminário. Ele é o grande Raboni. Ele é o grande Rabi. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Deus não é morto. Deus não é incapaz de te conduzir na palavra. Ele te conduz. Ele te esclarece. Agora não pode resistir à palavra. Não pode resistir ao Espírito. Hoje já tem teologia dizendo que ninguém resiste ao Espírito, mas a palavra diz que resiste. Dane-se a teologia. Dane-se os pastores que detonam com a Bíblia Sagrada, dizendo que as pessoas não têm como resistir ao Espírito. Atos 7,51, Estevão disse para os príncipes da sinagoga: vocês sempre resistiram ao Espírito de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito. Então eu posso não só resistir, eu posso apagar ele. Sai da controvérsia, sai do mundo da controvérsia. Não ame a controvérsia. Fica com a Bíblia. Entenda em nome de Jesus. Entenda. Oséias capítulo 10, para encerrar. Versículo 12. Diz a palavra de Deus assim: lavrai o campo de lavoura, até que venha e chova justiça sobre vós. Oh meu Deus, que palavra maravilhosa. Dá para pregar 3 horas aí dentro. Lavrai, o que é lavrar, gente? Lavrar significa passar o arado na terra, preparando a terra para o plantio. Isso se chama lavrar. Lavrar significa arrancar a pedra que está incrustada na terra. O agricultor, ele prepara primeiro a terra antes de plantar. Ele passa o arado, aquele gancho, e vem puxando pedregulhos, tirando as pedras da terra. Depois de passar a primeira demão, ele passa a segunda, porque ele vai mais fundo ainda na terra e puxa. Esse trabalho ele é necessário. Olha o que Deus diz: lavrai o campo de lavoura,
até que venha a chuva e chova a justiça sobre vós. O que é essa terra? É a tua vida, é o teu corpo, é o teu ser, é a terra. Quem é o lavrador? Você. A Bíblia está dizendo: lavrai. Quem é que você, ou o que você vai usar para lavrar a terra da tua vida? O Espírito de Deus. Ele é o instrumento da lavra. Mas você vai ter que permitir. Você vai ter que permitir que o Espírito Santo venha, meta suas garras dentro da terra do teu coração e lavre, arranque as pedras que estão debaixo da terra. Ou seja, há muito pecado escondido dentro da terra do coração. Há muito pecado escondido dentro da vida das pessoas que se acham santas. Há muito pecado oculto que só a lavra da garra do Espírito de Deus, quando nós permitimos, quando nós queremos, quando nós desejamos, é capaz de remover essas pedras, é capaz de remover esses pecados, é capaz de limpar a terra da nossa vida. Deus disse: lavrai o campo de lavoura, até que venha e chova a justiça sobre vós. Ou seja, o lavrai precede a bênção. A bênção é a justiça. A bênção é a chuva. Entenda: chuvas de graça, chuvas de bênção. A ordem de Deus qual é? Lavrai até que chova. Não para de lavrar até que chova. Não para de lavrar até que do céu chova, até que venha água, até que a justiça se materialize na tua vida, até que Deus faça justiça na tua vida. Isso fala de perseverança, do lavrar. Você é santo posicionalmente, mas entenda: todo santo posicional, ele não é santo absoluto. Só há um santo absoluto no universo, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Santidade absoluta. A nossa santidade é posicional, porque estamos posicionados em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus somos santos. Mas nossa terra, ela contém pecados ocultos, escondidos, ou pecados que não são ainda dominados, pecados que ainda não temos controle sobre ele, pecados que pregamos contra eles e pecamos, e choramos, nos arrependemos, Deus nos purifica e voltamos a pecar. Entenda, o lavrar é importante. As garras são do Espírito Santo de Deus. Nós é que permitimos ao Espírito de Deus lavrar a terra na nossa vida. E isso é uma condição para a bênção. Para a bênção. Ou seja, a precedência da obediência para receber a vitória. Abre mão dos teus princípios, dos teus valores pessoais, se a Bíblia tem valores superiores do que esse. Há tanta gente que está agarrada. Às vezes acontece, né? É muito comum receber pessoas católicas aqui. E um dos momentos mais críticos na hora que a gente recebe uma pessoa católica e que ela se converte é o momento do batismo. Você tem que convencer a pessoa de que aquele batismo que ela foi batizada, aquilo não é bíblico. Deus nunca autorizou batismo de criança. Deus nunca autorizou, porque o batismo é arrependimento. Criança não tem
entendimento para se arrepender. Eu não posso me arrepender por meu filho. Essas construções são construções de homens, são doutrinas de homens. É muito comum esse confronto aqui dentro da igreja. Quando recebe um católico, ele aceita Jesus muito feliz. Aí você diz: olha, mas você tem que ser batizado. Não, mas eu não quero ser batizado porque eu já fui batizada. Não, você não foi batizado. Você foi batizado numa doutrina de homens. Você tem que ser batizado no batismo de Deus. É a hora em que a pessoa tem que abrir mão dos seus conceitos, tem que abrir mão dos seus valores. Alguns nós temos vitória. Tivemos aqui o Carlos. Carlos está aí? Não. Marido da Fabíola. O Carlos foi uma luta grande aqui na igreja. Eu abracei ele com muito amor, muito carinho. Carlos, vem cá. Vamos lá, vamos ter entendimento disso aí, porque nós estamos falando de salvação. Não estamos falando de qualquer bênção, não. É a maior bênção do universo. Não é? Graças a Deus, depois de algumas reuniões com ele, a palavra entrou e hoje ele é batizado. Eu fui tipo que ser batizado. Eu fui consagrado à Conceição, a isso, crismado e mais não sei o que, mamado e tanta coisa, mas eu tive que ser batizado. Porque o batismo de Cristo é de imersão. Às vezes um presbiteriano, a gente até releva, ou uma igreja evangélica que faz o batismo por aspersão, não é? Aí a discussão é simbólica. Eu também não faço muita questão, não. Eu respeito. Agora, vem do catolicismo, não. Aí foi batizado o quê? Bebê? Que batismo é esse aí? Batismo de João é para arrependimento. Batismo de João é de arrependimento. O batismo com que Jesus foi batizado era o batismo de João. Aquele é o modelo, não é? E nessa hora as pessoas precisam quebrantar. Falar: peraí, eu prefiro ficar com a Bíblia. Por que você vai ficar com uma doutrina de homem, se você pode ficar com a Bíblia? Para quê? Para que correr o risco de ser rejeitado na salvação? Para quê? Para quê? Se desgarra das doutrinas de homem. Entenda a palavra de Deus. Importa cumprir a Bíblia. A Bíblia, não a religião. Religião nenhuma vale nada. Nenhuma. Nem a nossa vale nada. Jesus nunca veio estabelecer religião. Nunca. Toda religião é sofística. Promete aquilo que não pode dar. É mentirosa toda. Religião não salva ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. A salvação é devida a Cristo. Cristo é uma pessoa, não uma empresa, uma religião, uma entidade, um ente abstrato. Não, é Cristo, é pessoa. Entenda a Bíblia. Entenda a palavra de Deus. Eu estou aqui de muitas maneiras lutando no Espírito Santo com você, para você entender, sair daqui compreendendo definitivamente da necessidade de você alcançar o que Deus quer que você alcance. Há bênçãos na tua vida que vão preceder de obediência, senão não alcança. Não tenta Deus, não tenta Ele. Recebe a verdade com amor, recebe a verdade com o coração. Agarra-te à verdade. A verdade, ela te dá paz. A verdade te dá segurança. A verdade é a palavra de Deus. Se agarra à palavra. Não se agarra à religião. Não se agarra aos costumes. Não se agarra às tradições. Não importa de que tradição você veio. Se é a judaica, se é a católica, como eu vim.
ou a espírita também, como eu vim. Não se agarra a isso, agarra-se à palavra. Obedece à palavra. Porque a maioria das bênçãos decorre desse título da mensagem aqui. A preparação obediente precede a bênção. A preparação precede a bênção. Obediente. Ou seja, Deus nos prepara na obediência para depois nos abençoar. Há inúmeros outros exemplos, mas não há necessidade. Dei 4 exemplos aqui. Não há mais necessidade. O que precisa agora é humildade, simplicidade, abaixar a cabeça para a palavra de Deus e obedecer. Amém, gente? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria orar pela tua vida agora, antes de partir para o encerramento, para o ofertório. Eu quero, em nome de Jesus, suar um pouquinho a favor da tua necessidade. Deus já falou muito aqui, que Deus, Ele é totalmente intencionado em suprir nossas necessidades. Deus é Pai, igreja. Igreja, Deus é Pai. Qual é o pai que não é intencionado em suprir a necessidade do filho? Todo pai. Todo pai. Principalmente o que é bom, que é Deus. Então, qual é o obstáculo? O obstáculo é que nós somos desobedientes, preguiçosos, acomodados e não queremos abrir poços. Mas Deus poderia, mas não quer, e aí? Ele é soberano. Não somos nós soberanos, Ele é soberano. Ele não quer. Se Ele vê que Ele tem que trabalhar a mim na obediência, Ele não vai mandar chuva do céu. Ele vai falar, abre poço. A água vai vir de baixo, não vai vir de cima. Tu está muito acostumado a ver a água vir de cima. O teu evangelho é o evangelho de pipoca. É pegar o saco da pipoca, botar no micro-ondas, apertar o botão e comer. Eu vou te ensinar agora um outro evangelho. O evangelho da preparação da obediência. Vivemos numa geração assim, a geração da pipoca, do micro-ondas. Tudo tem que ser rápido, ao nosso gosto, ao nosso paladar. Em 30 segundos, o que passar disso a gente não quer. Suar então não quer. Pagar preço nem se fala. Vamos voltar ao verdadeiro evangelho de Deus. A Bíblia diz que Deus espera de nós sacrifícios de louvor. Ofereçamos o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, eu sendo mau, Pai, diz a tua palavra, eu sei dar boas dádivas aos meus filhos. Quanto mais tu que é bom, Pai. Eu creio assim, eu creio que uma das piores coisas para ti é o Senhor tomar a decisão de não abençoar alguém, Pai. Porque tu é Pai. É não querer satisfazer a necessidade de alguém que é desobediente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos treina na obediência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos prepara na obediência. Há mulheres e homens aqui que são verdadeiros abridores de poços, Pai. Mas há pessoas que não têm esse estímulo, Pai. Há pessoas que não têm esse desejo, não têm esse tipo de relacionamento contigo. E o diabo dá a todos, Senhor, motivos, Pai. Eu te suplico em nome de Jesus, Senhor. Trabalha na vida de cada um, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Pai. Se a minha necessidade é ser mais obediente, para que tu possas abençoar com a tua bênção, então me treina na obediência, Pai. Me capacita na obediência. Eu tenho ensinado aqui na igreja que a capacitação, ela vem do alto, vem do Espírito de Deus. Mas a preparação não, vem de mim, Pai. Eu tenho que me preparar.
eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me esforçar na preparação, Pai. Se alguém aqui quer ser um pregador, se esforce em ler a Bíblia. Se prepare em ler a Bíblia. A capacitação vai vir do alto, mas a preparação tem que haver esforço. A preparação tem que haver suor. Se alguém quer ser um pregador ungido, então não basta só ler a Bíblia, tem que orar também. Tem que abrir poços na oração. Tem que abrir poços em jejum. Tem que abrir poços se consagrando, se santificando. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, revela esse mistério para a tua igreja, Pai. Revela, porque daqui sairão pregadores, Pai. Daqui sairão pastores, pastoras, missionários, missionárias, Pai. Pessoas que vão ensinar a palavra, professores. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, a tua ordem é lavrar a terra até que do alto chova. A tua ordem é lavrar a terra. A tua ordem é abrir poços. A tua ordem é mergulhar no Jordão até a cura brotar. A tua ordem é ir no tanque de Siloé e se lavar. Oh meu Pai. E só depois dos 7 mergulhos, só depois de muitos poços abertos, não poucos, a tua ordem disse não poucos, não pouquinhos, não é abrir um pocinho aqui, um pocinho ali, não, muitos poços abertos. Só depois de lavrar a terra, tirar as pedras que estão ocultas, escondidas, que atrapalham a agricultura, atrapalham. Só depois de chegar no tanque de Siloé e se lavar é que a bênção chega. Oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo, capacita teus filhos na preparação, Pai. Capacita dando determinação, Senhor. Capacita dando resistência, resiliência, Pai. Dando determinação, Senhor. Ousadia, Pai. Intrepidez, audácia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E abençoa, Senhor, essa igreja, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa com as mais ricas bênçãos celestiais, Pai. Libera essas bênçãos sobre teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra a janela do céu na vida do teu servo, da tua filha, Pai. Realiza os sonhos do teu filho nessa terra, Deus. Realiza, Pai, porque eu sendo mal, eu tenho prazer em realizar sonhos de meus filhos, Pai. Quanto mais tu que é bom, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Realiza os sonhos, Pai. Realiza os desejos mais íntimos do coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam resilientes. Eu abençoo vocês com a bênção da resistência. Eu abençoo vocês com a bênção da resiliência, da perseverança. Eu abençoo vocês com a bênção da constância. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sejam abençoados nos sonhos de vocês. Sejam abençoados nos planos de vocês. Que Deus possa materializar cada sonho que Ele coloca no coração de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo a existência sonhos que ainda não existem no coração de vocês. Eu chamo a existência agora em nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu lanço por terra agora, mediante a minha fé, toda obra maligna que se opõe ao cumprimento do sonho de Deus na tua vida, ao cumprimento da bênção de Deus na tua vida. Todo impedimento caia por terra.
terra agora. Toda corrente de bronze, todo cadeado do inferno, toda muralha do inferno que tem impedido a bênção de chegar na tua vida, caia por terra. Espírito de preguiça, eu te repreendo na vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Espírito de comodidade, espírito de acomodação, espírito de sono, de indolência, eu te repreendo em nome de Jesus. Larga o homem de Deus, larga a mulher de Deus, larga o jovem de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoa, Pai, abençoa a saúde do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Multiplica a saúde dos teus filhos, Pai. Toca na planta dos pés até a raiz do cabelo do teu filho, Pai. Toca, meu Deus, restaura a saúde do teu filho, restaura a saúde da tua filha. Opera um milagre, Pai, opera um milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu chamo a existência um milagre, Pai. A tua palavra diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova, o título, a substância das coisas que não se veem. Eu chamo a existência esse título agora, eu chamo a existência na vida do teu povo, essa substância agora, em nome de Jesus. Eu chamo mediante a minha fé, eu chamo a existência, a bênção na vida do teu filho, a bênção, o suprimento da necessidade na vida da tua filha, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba da parte do Espírito Sacrosanto, do Filho do Deus vivo na tua vida, em nome de Jesus. Recebe a saúde em nome de Jesus, recebe a saúde em nome de Jesus, recebe a tua vitória em nome de Jesus, recebe a tua bênção em nome de Jesus. Dá glórias a Deus em nome de Jesus, agradece ao Senhor a tua vitória nessa manhã, em nome de Jesus. É amanhã de vitória na tua vida, é amanhã de vitória na tua vida, é amanhã de vitória na tua vida. Enquanto tu está glorificando a Deus, Deus está dando ordem a seus anjos a teu respeito. Enquanto tu exalta o nome do Senhor, enquanto tu